está aqui, ela está, acho que até compartilhando a tela com as suas dúvidas. Vamos começar lendo a tela, ou Eliseu, você já quer falar alguma coisa? Eu tenho aqui também, aqui aberto aí. Eu não sei, acho que a gente podia passar a tela da Milena aí depois. Tá bom. For caminhando, se for o caso, aí a gente troca de tela aqui, passa para mim, ou o que seja. Tá ótimo. Só um minutinho. Por que tá meio... tá meio caro, né? Para ver, espelho infinito. Não tá dando. Pronto. Desculpem que tocou o telefone aqui, eu precisava atender. Mas vamos lá. Fica tranquilo. Agora tá ótimo. Certo. Pode falar, Milena. Aqui é o documento que o Gustavo me mandou, né? Aqui são as perguntas dele, aqui grifado. E aqui eu tava tentando responder. E aí a gente pode ir passando aqui, e aí o Eliseu pode ir comentando e me corrigindo também. Isso aí, gente, assim, eu não sei, acho que desde o começo eu falei pro Pinheiro, eu nunca mexi, nunca fiz uma simulação do EPANET, é a primeira vez que eu tô tendo contato com ele, e peguei uma apostila, dei uma lida nela, e aí surgiram algumas dúvidas aí que eu mandei para vocês, né? Uma delas é essa questão da curva da bomba. E aí eu vi que existem 3 modos, né, de inserir a curva da bomba, através de um ponto, através de 3 pontos ou mais. E aí minha dúvida foi, lá no GeoSan, como que eu faço a inserção disso aí? De um ponto e ele faz a extrapolação, ou eu coloco a curva da bomba mesmo que o fornecedor me entrega? Aí, deixa eu já até responder isso. No GeoSan, você tem lá nas opções de bomba, você tem lá uma opção bomba potência, bomba curva e bomba carga. Então, se você selecionar essa bomba potência, você preenche lá a potência da bomba, quando for exportar para o EPANET, vai a potência da bomba. Se você colocar bomba curva, você vai colocar como a Milena colocou aí, o identificador da curva, só o ID, a curva número 1, tá? Número 2. E bomba carga, a mesma coisa, coloca esse ID. E aí, quando você for no EPANET, ele exporta esse número da curva. E lá no EPANET, você vai criar a curva. Como criar a curva no EPANET, aí o Eliseu pode explicar melhor. Certo. A potência ali, você já entra com um cavalo, tá? Então, tem lá o motor, 150 CV. Se você colocar ali, usar a potência, colocou 150, tudo bem. Agora, por exemplo, se você tem a curva da bomba conforme o fabricante vê, então você vai ter que ter essa informação do lado. Mas só que essa curva, por exemplo, ela vai chamar curva 1. E ela vai ter o quê? A vazão e a pressão dessa bomba. Né? Então, mas isso aí você entra lá no EPANET mesmo. O que seria o interessante fazer? Você tem uma tabela, pode ser uma planilha do Excel que seja, e ter uma lista de todas as suas bombas, né? E aí depois você nomeia elas, porque essas curvas de bomba, elas podem ser salvas em separado no arquivo, e depois você vai trazendo essa informação. Tudo depende, como que a gente pode falar? Jamais você vai ter, assim, um modelo único para representar suas coisas aí, tá? Então, sei lá, um dia você vai querer simular um bombeamento, né, uma captação até a ETA. Então, por exemplo, esse é um modelo específico para aquele bombeamento. Um outro dia você vai simular uma região de uma VRP. Você cria um modelo específico para aquilo ali. Então, aí no GeoSan, a hora que você estiver indo, você separa, o Pinheiro pode me corrigir se isso não for possível, mas você seleciona quais trechos você quer exportar, e aí ele exporta exatamente aquela região ali, e aí você trabalha com aquele modelo, né? Quem não tem muita familiaridade com modelagem hidráulica, e aí ele se depara assim, com o software que faz a exportação de modelos hidráulicos para o engenheiro trabalhar, ele imagina que ele sempre vai exportar a cidade inteira, tá? É sempre a cidade inteira. E não é. É os elementos que você vai estar trabalhando ali. Até teve uma pergunta aí, alguma coisa... não era sobre conexão. Mas existe uma diferença, Gustavo, e é legal conversar isso e explicar. Existe uma diferença muito grande entre você simular um simples recalque, por exemplo, uma bomba e uma elevatória que sobe até o reservatório elevado, de você simular um setor de abastecimento. Quando a gente olha lá nos livros de hidráulica, você vai ver que um cara resolve usar Darcy, o outro resolve usar Harris Williams,
uma hora o cara dá muita ênfase às perdas de cargas localizadas, outra hora o cara não fala nada, então a gente fica na dúvida. Mas essa dúvida é fácil de se resolver. Toda vez que você estiver simulando um sistema, se o comprimento dessa rede for maior do que 5.000 vezes o diâmetro, você despreza as perdas de carga localizada. Então, por exemplo, se você está simulando um setor de abastecimento, você não precisa se preocupar com a perda de carga de uma curva, de um T, porque o que acontece? Essa perda de carga, em frente à perda de carga linear da rede, essa perda de carga localizada, ela se torna desprezível, né? Agora, quando você inverte a situação, então, eu estou aqui em uma elevatória, abaixo do meu reservatório elevado, e tem um recalque de 25 metros. Então, nesse caso, sim, as perdas de cargas localizadas, elas predominam sobre a perda de carga linear, né? Então, porque, provavelmente, a menos que a velocidade dentro desse tubo seja muito grande, a perda de carga linear distribuída nesse trecho, ela é muito pequena em relação a uma válvula de retenção, um registro, até mesmo aquela entrada, vamos dizer assim, a céu aberto ali, né? Aquela entrada ao vazio em cima do reservatório. Essas perdas de carga são predominantes, né? Então, tem essa diferença aí de interpretação. Diante disso, aí voltando, né, para o nosso tema ali original, que é a curva da bomba. Então, por exemplo, se você vai simular só um setor, uma elevatória, um reservatório, você já tem ali a sua curva daquela bomba, tal, coloca ali meio que manualmente, porque não é uma coisa muito complicada. Sim. Você pode até entrar com a potência, depende como você quer manter isso aí no seu GeoSam, e mantém uma tabela do lado com as curvas, porque daí você pode fazer uma consulta, preenche, e tudo bem, né? Então vai sendo uma coisa mais localizada, né? Não existe um modelo hidráulico que vai conseguir abranger todas as dúvidas que o engenheiro pode ter enquanto ele estiver trabalhando, tá? E aí, como normalmente você vai ter 2, 3 bombas diferentes, talvez, no modelo, você entra com isso manualmente e não mata ninguém, né? Entendi, beleza. Só complementando, Gustavo, Eliseu, também, já faz uns 20 anos atrás, uma vez eu tive uma reunião aberta lá na Sabesp, e eles estavam querendo escolher uma solução de modelagem hidráulica para as redes deles, para a cidade de São Paulo. E aí veio uma empresa da Inglaterra oferecer lá um sistema, um software, foi uma reunião aberta lá no Pudim até. E aí eles mostraram tudo, mas a Sabesp naquela época, ela queria modelar a cidade de São Paulo inteira no software. E aí essa empresa inglesa mostrou a modelagem que ele estava fazendo em Paris, tudo, mostrou vários exemplos, muito legal. Só que aí no final, a Sabesp perguntou para essa empresa inglesa, mas como que vocês fazem para modelar lá Paris inteira? Ele falou, não, a gente nunca fez isso. A gente vai por setor, que é isso que o Eliseu está falando. Tá? Porque eles estavam com a ideia, mas isso ainda hoje existe, essa ideia. Às vezes a pessoa quer modelar tudo de uma vez, né? É que a minha dúvida ficou por ser as primeiras exportações, as primeiras vezes que a gente vai rodar a modelagem, porque, por exemplo, o dado do reservatório, a gente já imputa isso no GeoSam e ele mantém, né, isso guardado. Aí eu fiquei com dúvida com relação às bombas, eu vi que tinha vários jeitos de incluir, mas perfeito, de fato, não dá trabalho não, quase nenhum mesmo, ela é bem simples de fazer. Aí só você selecionar aqui no tipo, no caso aqui eu vou selecionar um nó. Cadê o nó? Eu seleciono o nó, eu selecionei um reservatório, mas aqui, ó, ele tem, ó, bomba, tá vendo? Ó, potência, carga e curva. Tá? Ó, potência, carga, então é selecionar um desses 3. Conforme, eu vou selecionar aqui, eu não vou salvar. Se eu selecionar, se eu selecionar a potência, ó, ele vai perguntar a potência aqui, ó. Se eu selecionar a curva, por exemplo, ó, ele vai perguntar, e aqui eu só entro o número da curva, tá? Certo. E esses dados que eu entrar aqui, tem aqui também o regulador de velocidade. O que é isso, Eliseu? Por exemplo, quando você poderia colocar aí 3.600, não, essa bomba ela está rodando a 3.755 ou 1.750, então é a rotação da bomba, tá? Isso aí... Você conseguiria simular um inversor de frequência? Exatamente. É porque assim, ó, você poderia pegar uma curva teórica, né? Porque todo fabricante ele fornece a curva teórica da bomba. Sim. E aí, por algum motivo, você falou, não, eu quero esse com um motor um pouquinho menor, ou o motor ele vai estar trabalhando em uma outra rotação. Então você poderia fazer esse ajuste, tá? Mas assim, vamos dizer assim, são opções que existem que muitas vezes a gente acaba não utilizando, tá? Mas você poderia fazer você está fazendo uma simulação lá,
e você fala assim, não, eu quero reduzir um pouco essa simulação, essa rotação dessa bomba. O que vai me acontecer? Qual seria a vazão? Qual a altura manométrica que estaria atingindo e tal? Na prática mesmo, isso aí é uma coisa muito de escritório. Porque na prática mesmo, você teria que ensaiar a sua bomba em campo. Então, você vai lá, parte ela com o registro completamente fechado, mede a pressão, depois você abre 25%, mede de novo a pressão e a vazão, 50%, mede a vazão e a pressão, né? E aí 75%, 100% aberto a válvula. Com esses 4 pontos, você tem a curva efetiva da bomba, não é a curva teórica. Que a teórica saiu da fábrica. O cara calculou. Aí você tem a curva efetiva do seu sistema. Aí sim você poderia criar uma curva com 4 pontos, ou o que mais que o EPANET fala, e aí aproximar a sua simulação cada vez mais da realidade, entendeu? Então tem umas coisas assim que são opções que são abertas para você fazer, mas assim, só depois de muito utilizar e tal, que você vai realmente explorar tudo aquilo, né? Muitas vezes você acaba nem explorando, né? Eu estava até vendo, tem um caso bem simples. Você pode, por exemplo, você perde muito tempo tentando definir todas essas perdas de carga, barrilete e tudo mais, e bomba e tal, mas você despreza, por exemplo, qual é a real rugosidade da sua tubulação. Então, você já tem um erro ali que foi imputado ali. Ou, por exemplo, a sua curva, as suas cotas dos seus nós estão erradas. Sua rede, na verdade, ela está a 1,20 m da superfície, 1 metro, e você está segurando tudo com 1 metro. Então, tem um monte de errinhos que podem entrar no modelo hidráulico e, dependendo do que for, ele vai ou não trazer melhorias. Né? Então, ficar, por exemplo, correndo muito atrás de uma curva de bomba, pode ser que não resolva nada. Um exemplo claro disso, você tem uma tubulação superdimensionada. Não adianta nada você correr atrás da rugosidade correta dessa tubulação, porque a velocidade nessa tubulação vai ser muito baixa. E a rugosidade não vai afetar no final da simulação. Então, sabe, tem um monte de parâmetros que somente a experiência de muitos anos vendo, você vai começar a entender, falar, pô, isso aqui não é tão relevante, ou isso é relevante, né? Mas coisas que a gente vai, às vezes, ponderando aí durante a jornada, né? E esse padrão temporal seria o quê? Esse padrão temporal, ele vai utilizar para quando for o custo da energia lá no EPANET. Ah, tá bom. Então, por exemplo, eu tenho uma estação, uma elevatória, aonde a potência é muito grande, então você tem 2 tarifas, né? Aí você vai ter o quê? Até 5h30, 6 horas da tarde é um preço. Depois, até as 9 horas da noite, é 3 vezes mais. Então você consegue fazer essa mudança no custo do bombeamento, vamos dizer assim, tá? Tá ótimo. Tem elevatórias grandes, né? Milena, você quer dar continuidade aí? Uhum. Aí depois teve essa pergunta, né, sobre como inserir o projeto, né, que o Pinheiro até mostrou aqui, eu acho, pelo menos foi o que eu entendi. Aqui no EPANET. De pegar e abrir um projeto, ele tem que estar .crv, e aí já abre. Era essa a dúvida mesmo? Que acho que o Eliseu falou também de criar no Excel os dados, e depois pode salvar nesse CRV, para cada um deles. Isso, exatamente. E isso aí é um arquivo de texto, né? Não sei se dá para abrir como se fosse um arquivo de texto. Você vai ver que ele é completamente simples. Chega até a ser... Aí, Notepad. Olha lá, tá vendo? É o nome que você colocou, o tipo da bomba, o primeiro eu acho que é a vazão, o segundo é a altura manométrica. Então você poderia ter vários, né, num momento aí de ócio produtivo, a gente fala, né, na empresa, vai falar, agora eu vou criar todos os arquivos CSV da empresa. Aí você vai lá e põe. Quem gosta do Excel, por exemplo, o cara pode fazer uma matemática ali para ele gerar os arquivos todos automaticamente e tal. Né? Por isso, talvez, guardar, né, numa planilha do Excel todas as curvas de bomba. A gente costuma fazer assim, em algumas cidades, às vezes, que a gente presta serviço, a gente vai lá, faz meio com um manualzinho, e vai no fabricante e baixa. Você tem lá, elevatória do centro, rotatória do centro. Vai lá, pega a curva da bomba, a curva exatamente daquele modelo, todas as características dela, e deixa guardado, ou num arquivo, ou junto, no Word. Porque o dia que você tiver, você fala, não, tá todo mundo aqui organizado. Essa elevatória é essa curva de bomba, tal, motor, potência, rotação, se tiver inversor, já põe lá que tipo de inversor que tá.
porque aí você tem meio que concentrado essa informação. A gente às vezes perde muito tempo procurando, né? Você fala assim, e agora? Putz, que bomba que tem lá? Aí vai, um tá num projeto, outro, então tentar juntar, né? Então é só organização mesmo. Tá ótimo. Beleza. Aí passando. Eu mostrei aqui o exemplo. Tá. Pode ler. Não, vou continuar. Qual que é a próxima dúvida? A pergunta foi: caso eu queira simular apenas um setor, seria possível utilizar o cadastro anterior da curva da bomba ou teria que inserir novamente no projeto? Eu coloquei que sim, mas Acho que é sim, né? Que você tendo lá salvo o nome do arquivo. Sim, tendo salvo o TXT, é só inserir ele no projeto, né? Eu Isso. exporto as redes que eu quero, Isso. abastecimento, incluo a bomba do TXT Isso. dentro do projeto. O importante é, lá no GeoSam, colocar o número da curva correto só, né? Perfeito. Tem uma coisa aí, que nessa situação aí, que a gente chama de cenário, né? Então, o EPANET, ele tem essa possibilidade, já que você fala, eu estou simulando um setor e depois eu quero fazer algumas mudanças. Então, o cenário, quando a gente está lá no EPANET, isso, tá? Não é no GeoSam. Você pode criar um cenário, por exemplo, cenário atual. Aí, digamos que você queira mudar alguns consumos, eu quero mudar diâmetro de rede, características da rugosidade, você salva um outro cenário, e aí você faz uma simulação, você salva um outro cenário, e aí você pode ficar recuperando ou, né, avançando novos cenários, né? Então é uma situação aí que é possível também ser utilizado aí para fazer isso aí. Onde no EPANET que eu seleciono esses cenários? Aí você vai ali, acho que é em arquivo, tá vendo exportar? Aí, ó, exportar, cenário, clica aí. Tá. Aí você está falando assim, o que eu quero nesse cenário? Eu quero levar as demandas, eu quero levar os diâmetros, quero levar a rugosidade. Você pode levar tudo. Aí esse nota aí é bem importante, né? Você vai ali e escreve, esse é o cenário do verão, de janeiro, de não sei o quê. Perfeito. A hora que você fizer esse ok, ele vai pedir para salvar o nome de um arquivo. Se você puder apertar o ok aí, por favor, só para... Aí ele vai dar um nome, né? Então, por isso é importante anotar lá aquele nota e o nome desse arquivo. Aí você, beleza. Então, ou seja, você guardou todas as informações daquele modelo. Aí você pode alterar. Vou alterar consumo, vou alterar diâmetro, vou fazer um monte de coisa. Simula de novo e tal. Pô, não gostei, isso não tem nada a ver. Você só vem e abre, vai importar. Aí você pega aí, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar todas as informações que estavam anteriores. Entendi. Você só não pode apagar ou criar novos trechos, porque o que vai acontecer? A informação associada àqueles novos nós e novos trechos, como elas não existiam lá no passado, elas não vão trazer para cá. Mas não vai dar problema, tá? Só que não existe a informação a ser, vamos dizer assim, atualizada de novo. Tá bom, tá ótimo. Mas isso aí é bem legal, assim. Porque você pode, por exemplo, estou simulando uma elevatória de água aqui, e um recalque. Eu quero aqui com diâmetro de 100 milímetros. Eu quero aqui com diâmetro de 150 em PVC. Você muda a opacidade. Tal. Então, você tem vários cenários, e aí você pode buscar cada um deles sem ter que ficar mexendo, tá? Tem uma outra alternativa também, que as pessoas usam às vezes, é que o EPANET, você pode abrir múltiplas instâncias dele. O que quer dizer isso? Você pode abrir vários programas, um ao lado do outro, e fazer praticamente o mesmo arquivo, né? E aí ficar fazendo mudanças num e no outro, e você divide a tela em dois, e simula aqui, simula lá, simula aqui, simula lá. Só tomar cuidado na hora de você salvar, provavelmente ele não vai salvar um em cima do arquivo do outro. Tá. Aí você trabalhar com múltiplas instâncias. Não é um programa só, né? Não é só uma situação. Entendi. Maravilha. Milena? aí a partir daqui é onde eu também tenho dúvidas sobre... É a modelagem do hidrante, né? Esse daí, eu tenho um arquivo aqui. O que a gente fez aqui, Gustavo? A gente pegou, eu separei uma pasta aqui e eu vou mandar para você um modelo hidráulico que simula um hidrante, um modelo hidráulico que simula um poço profundo, né? E ele tem já umas características que permite você olhar. Especificamente nessa literatura aí, a pessoa, ela simula um hidrante de uma forma diferente do que eu faço, tá? Certo. Mas, então eu vou explicar da maneira que eu faço, não da maneira que ele mandou fazer, né? Você quer mostrar a sua parte? Porque as perguntas daqui é sobre o hidrante, o registro de carga e a válvula. Tudo bem, eu vou
Eu vou aqui, E o poço profundo, no caso. sim, vou pedir para compartilhar. Certo. Deixa eu ver aqui se eu consigo compartilhar uma tela. A gente tem que parar de compartilhar isso. Pronto. Aí agora já estão vendo o meu aqui, né? Isso. Tal, chegamos aqui, tal. Aí, sobre o hidrante aí que você tinha falado, o mais importante de tudo aí do hidrante é a gente entender da onde que vem essa situação, né? Então, essa situação do hidrante, ela vem lá da NBR 12218, que a gente vai estar disponibilizando para você. E aí ela acaba lá, em algum momento aqui, lá pro final, ela acaba falando lá sobre os hidrantes. Isso tem uma implicação mais com o corpo de bombeiros, né? Isso. E aí, dependendo da cidade, o corpo de bombeiro bate mais em cima, às vezes não, tá? Mas aí tem aqui, né, a categoria e as vazões, né? Para cada tipo de categoria, quais seriam as vazões que a norma solicitaria. Aí, como que você vai fazer isso no modelo hidráulico? Então, no modelo hidráulico aqui, eu tenho aqui um exemplo, e esse exemplo eu vou encaminhar para você, né? Deixa eu só fazer aqui uma simulação, deu tudo certinho. Então, como que a gente simula um hidrante? Na verdade, a gente insere um nó, tá? Então, tem uma derivação. Eu poderia ter mais um nó aqui, se você fosse desenhar aí no GeoSam, poderia ter mais um nó aqui representando o registro, que abre ele, e eu tenho um nó aonde eu associo um consumo. Então, por exemplo, esse hidrante, agora aqui, essa rede aqui, ela vai para o espaço na hora que eu colocar. Eu vou colocar aqui, 6 litros por segundo. Então, é só eu vir aqui e consumo base, 6 litros por segundo. E eu faço uma alteração que eu mudo o padrão de consumo. Então, no meu modelo, eu tenho 2 padrões. Eu tenho o padrão de consumo da cidade, que é aquele normalzão, e eu tenho um padrão de consumo que é para o hidrante. Então, o que acontece? Para que a gente vai simular um hidrante? A gente vai simular um hidrante para ver o que acontece com a nossa rede se o bombeiro for lá e abrir aquele hidrante na vazão que teria que ser. Então, eu tenho... Bem alta, né? É uma vazão bem alta. E aí eu faço o quê? Eu crio um padrão de consumo onde ele é 0, e a hora que eu for abrir o hidrante, que seria aqui às 9 horas, eu ponho assim, eu quero que a vazão seja em 1. Quando eu coloco 1, vai ser a vazão que está naquele nó. Feito isso, o que vai acontecer aqui? Você vai simular, já deu problema, porque essa rede, ela não aguenta esse hidrante, né? Ele falou, pressões negativas às 8 horas. Mas se eu vier olhar aqui, por exemplo, o trecho, e pedir para ver aqui, por exemplo, um parâmetro de vazão, ele vai dar o pico que ocorreu naquele horário. Se eu tivesse... Vou aumentar o tamanho das letras para aqui. Acho que tá dando para ver aqui, né? Aí, o que acontece aqui? Eu tô rodando, tá correndo durante o dia. Quando chegou 8 horas, ele deu problema. Deixa eu só acelerar isso aqui, para ficar talvez mais... E vou rodar de novo. Então, as pressões estavam ok, chegou uma hora, acho que aqui deu uma pressão negativa. Então, por exemplo, quando o cara... vai faltar água aqui, né? E aí tem aquelas regrinhas, né? Aqui, a rede está de 150, né? Porque o hidrante tem que ser na rede de 150 e tudo mais. Então, essa seria, por exemplo, uma simulação em tempo estendido. Se você quiser fazer uma simulação estática, aí é simplesmente você coloca para que a simulação aconteça a 0 horas, né? E aí você simula estaticamente, não simula 24 horas, você vai simular aqui, você não vai simular 24 horas, você vai simular 1 hora só e ele vai dar aquela vazão ali. Sim. E aí vai ver se atende, que nem aqui no caso, atende a situação, né? Porém, vamos dizer assim, alguém vai ser afetado por isso. Só a título de exemplo, já que a gente está aqui fazendo e conversando sobre isso, se esse aqui fosse um hidrante da classe A, né, que é 33 litros por segundo, e eu me afastar e pedir para ele rodar, então ele vai falar aqui, que houve um problema bem sério aqui na situação, e a gente observando, a gente vai ver que, praticamente acabou com a água na rede inteira. E aí, se a gente for olhar
exatamente o trecho da rede, pedir para ver um gráfico de trecho, olhando a vazão nesse trecho, a gente viu aquele quase que nem atingiu, deu 32 litros, quase não atingiu, né? Ele não, quase não atingiu, mas atingiria, né? Porque 150 milímetros passa 33 litros por segundo, dependendo da pressão que você tem lá. Mas é basicamente isso. Então, por exemplo, a simulação de hidrante é só para você testar um termo até que está muito em moda agora, né? Todo mundo fala a resiliência da sua rede. Ver se ela aguenta aquele trampo, né? E aí você se enquadraria ali e tal. Tem um caso aqui, eu acho que vale a pena comentar, né? Tinha um condomínio fechado aqui na minha cidade, em Valinhos. O que aconteceu? O cara colocou um hidrante numa rede de 150. Só que para chegar nessa rede de 150, passava por um cavalete de 50 milímetros, né? Então, vinha uma rede de 150, aí o cara reduziu para colocar um macro na entrada do condomínio, e depois que terminou o macro, ele passou de novo uma rede de 150 e colocou um hidrante lá dentro do condomínio. Só que aquele hidrante não atende. Por quê? Porque a hora que você abrir, a água não vai... Estrangula antes. E parece tudo muito bom, né? Mas não acontece. Então, esse é o tipo de situação, né? Que você poderia simular. Poderia aqui depois encontrar trechos que tiveram uma perda de carga muito elevada, né? Quando chegou o horário, né? Vou parar aqui, ó. Então, ó, quando foi o horário que ele abriu, né? No trecho, a perda de carga chegou a 25 MCA. Aí você poderia encontrar quais redes está tendo uma perda de carga muito grande e, se for interesse, resolver aquela situação ou não, né? E são informações, assim, que os bombeiros não conseguem fazer esse tipo de análise, entendeu? E vai ficar assim, não atendeu, tal, e ficou por aquilo mesmo, mas ninguém sabe o que tem por quê. Então, tem essa situação aí, aí a gente vai passar a norma, tanto para você aí, tem essa situação, e eu simularia dessa forma. Aí vai também esse arquivo para você aqui, dos hidrantes, aqui você consegue trabalhar aí. Depois, deixa eu ver aqui agora qual que é a próxima. Aí depois, da modelagem do hidrante, aqui ele fez uma coisa que não se usa essa válvula, tá? Esquece isso aqui, tá? Certo. Não está correto, completamente correta essa informação. Aí depois tem um poço profundo. Aqui, dessa forma aqui, é também como a gente trabalha, ou como a gente representa, né? Então, acho que está dando para ver bem aí, né? Sim. Deixa eu só aumentar aqui as letras. Então, o que seria aqui, ó? Mais ou menos aqui nessa linha, aqui seria o nível do terreno, né? A gente costuma sempre colocar realmente o reservatório de nível fixo, ou seja, para não faltar água. O NO3 é realmente a profundidade que está a sua bomba. Esse trecho aqui é a profundidade, né? O barrilete. A gente não costuma representar aquele cavalete conforme está, mas se quiser representar, tudo bem. Agora, como ficaria tudo isso no GeoSam? É só você desenhar isso, mais ou menos, essa parte aqui, né? Mais ou menos pertinho, porque você pode imputar um trecho aqui, embora seja uma extensãozinha pequenininha, mas você pode imputar uma distância, aí tem no GeoSam, tem assim, o diâmetro real, né? E o diâmetro efetivo. Calculado aí o efetivo, exatamente. Isso. É só você imputar lá a extensão. Tá, 80 metros, 100 metros, aí depende aí. E depois vem aqui, vai lá pro reservatório e sai abastecendo, né? O que tem aqui de diferente é assim, ó. No padrão de nível, é possível, se você ensaiar essa bomba para descobrir qual é o rebaixamento do lençol freático, você pode colocar esse rebaixamento. Então, você põe aqui ó, o padrão de nível, então vai ter o que agora? Vai ter um padrão aqui, aonde é o rebaixamento do nível do poço, né? Então, quando a bomba estava parada, o nível era tal, e aí faz o rebaixamento, depois dizem, né, que não pode trabalhar mais que 18 horas, mas aí depende da necessidade do negócio. Então, você poderia simular esse rebaixamento. A única coisa que a gente pede para prestar atenção é assim, ó. Isso aqui é um fator multiplicativo em cima da cota desse reservatório. Então, por exemplo, se essa cota, deixa eu ver quanto que dá essa cota aqui. Se essa cota aqui é 50, lá vai multiplicar 1,5. Se fosse uma cota tipo 500, não vai ser 1, vai ser 0,1, porque senão ele vai dar um valor muito grande. Tá? Tem uma diferencinha aí
que se você colocar errado, você vai perceber na hora. Aí você vai falar assim, isso aqui é um fator multiplicativo em cima da cota. Não é um fator, não é exatamente o nível do poço, né? Na verdade, é isso que eu estou querendo dizer, tá? Quando vai criar esse padrão de nível, isso aqui não é a lâmina d'água lá do poço e tal. É um fator multiplicativo em cima da cota e o quanto que ela rebaixa. Se ela rebaixa 2 metros, 5 metros, 10 metros e tal. Porque às vezes essa lâmina d'água, ela fica, às vezes não, ela fica bem acima Do nível da bomba. Porque senão você começa a rebaixar, ela pega ar e aí você não bombeia mais nada, né? Então tem isso aí. E isso daqui, ele é legal e ele é útil quando você está trabalhando com eficiência energética, porque quanto mais alto é o nível do lençol freático, menor, né? Então você tem uma carga hidráulica maior na bomba, então ela vai gastar menos energia, e aí seria mais para uma análise de eficiência energética em si, né? Não é tão assim, na simulação, o que está bombeando a mais ou a menos, né? Mas influencia também, né, depois na distribuição, né? Então, se você quiser começar a entrar em rigores na simulação, aí você tem que começar a ajustar aqui. Mas a princípio, manda bala. Isso aqui vai funcionar do mesmo jeito. Aí a gente vai fornecer para você esse livro aqui, ó, que é um guia, eu estava conversando com o Pinheiro, vamos dizer assim, é o melhor livro sobre modelagem hidráulica na linguagem portuguesa. Ele foi escrito lá em Portugal, já tem um certo tempinho, mas ele ainda continua completamente atual e ele vai te trazer vai te esclarecer todas essas dúvidas aí, até às vezes alguma dúvida a mais aí que você está tendo. Eu que trabalho há muito tempo com modelagem hidráulica, esse aqui é o meu livro de cabeceira, entendeu? E agora? O que eu vou fazer? Eu volto aqui primeiro para uma olhada. O que esse cara falou? O que eles falaram? Falaram isso. Tá. Aí eu vou trazer para o meu mundo real aqui e vou adaptar isso aqui, tá? Mas aqui você consegue esclarecer tudo isso aí. Então, aqui você pode fazer assim. A única coisa aqui diferente que eu faço disso aqui é que eu coloco a bombinha aqui do lado, mas aqui também tá correto, né? As cotas e tal. E talvez não representar aqui esse barrilete. Mas aí fica a critério de quem tá vamos dizer assim, fazendo o modelo hidráulico, né? Acredito que aqui tá tudo bem, né? Sim. Perfeito. Então, aí depois tem a entrada pelo nível superior. Normalmente a gente faz isso mesmo. Isso aqui, inclusive, eu acho que deve ter saído lá do Epanet, do manual do Epanet. Ele põe essa válvula e essa cota aqui, ela fica na altura de entrada do reservatório. No modelo, nesse livro aí, ele faz um pouquinho diferente e que dá certo também. É que essa válvula PSV, ao invés de você colocar ela na altura máxima do reservatório, é só você colocar o parâmetro dela aqui como a altura do reservatório, tá? Então você põe a cota como se tudo tivesse no nível do reservatório, que é até o que você estava perguntando, uma válvula controladora de reservatório. Uhum. Então, tá entrando aqui, e na vida real, o que faz essa válvula fechar? Não é quando atinge o nível do reservatório, né? Aí ou ele vai pressionar a cabeça da válvula, ou ele vai dar um comando lá para o piloto e vai encher a cabeça da válvula. Então, é o ponto de operação do piloto, né? Então, é a mesma coisa. A única coisa que na PSV aqui, você coloca a altura do reservatório. Eu vou vir aqui, eu acho que aqui eu não, nesse modelinho aqui, eu não tinha colocado. Mas poderia ser 2 pontos, trazer esse cara aqui para... deixa eu ver aqui. Estava no R1, vai para o N12. Então, tá no R1, vai para o N12. Já fiz ali. Vou colocar a válvula PSV aqui. Então, ao invés disso, vai ser isso aqui. E o parâmetro de controle vai ser a altura do reservatório. Então, esse reservatório aqui, ele tem 10 metros de altura. Aí eu vou colocar aqui 10 metros. Né? Feito isso, a válvula está operando. Não tem problema nenhum. Vai dar certinho aqui. Depois liga aqui. E as cotas, essa 695 é as cotas dos nós, né? Então, 695. Isso aqui é importante, Gustavo, na hora de você simular um projeto, porque o que acontece? Se você não fizer isso e você tiver uma bomba mandando água para esse reservatório, ele pode causar uma inconsistência e dar um erro na modelagem. Porque o que vai acontecer? A bomba,
ela vai estar tentando mandar água para o reservatório, e o reservatório vai estar falando assim, no algoritmo lá dentro, o reservatório vai estar falando assim, não, eu estou cheio, desliga. Mas o algoritmo fala, liga a bomba, mas o reservatório fala, desliga. Então, se aqui nesse modelinho aqui pequenininho, não vai dar problema. Mas se é um algoritmo muito grande, muitos nós, e ele tem que calcular isso, aí ele não vai conseguir fazer. Ele pode dar um erro de simulação. Ele vai falar que a sua bomba está operando fora do ponto esperado, tal. Então ele dá uma inconsistência, tá? Eu não sei se aqui tem os controles nesse modelo. Ó, eu acho, tem inclusive o controle. Então, a gente vai mandar isso aqui para você, tá? Esse controlezinho aqui, ó, você vem aqui, copia, vai para o seu modelo e cola. Porque toda vez que você tiver um reservatório e uma bomba e você está simulando, é legal você colocar um controle para falar ó, quando que a bomba vai parar. Então aqui, ó, não sei se dá para ver, porque talvez seja um pouco pequeno, mas é assim, né? Esse controle fala o quê, ó? Quando o tanque R1 estiver com um nível acima de 9 metros, a bomba B1 para, fecha. E depois você precisa dar um controle para ele abrir. Aí ele fala assim, tá, mas quando o controle, quando o tanque estiver a 5 metros, a bomba parte, né? A bomba similar ao que tem, na verdade, na válvula, né? A válvula também funciona desse jeito. Isso daqui, mas isso aqui eu tô falando para bomba, né? A válvula ali, ela vai também fechar e abrir e vai fazer essa simulação, tá? Então são duas coisas aí. Isso daqui é importante também quando você está simulando qualidade da água e tal. Mas esse tipo de regrazinha aqui é sempre importante você fazer, porque se você tirar... Deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Eu acho que eu vou até conseguir dar um erro aqui. Vou colocar 0. E vou vir aqui no meu modelo. Não é padrão, é controle. Eu vou tirar fora esse controle. Estou tentando poupar escritas. Vamos recortar aqui, vamos dar OK e vou rodar a simulação. Ó, ele até não deu erro porque o modelo está pequeno, mas poderia ser que ele tinha dado um erro por causa disso. A bomba está tentando ligar e o modelo não está conseguindo fazer. Tá? Então... Deixa eu te interromper rapidinho, que estão me ligando aqui. Você precisa entender também. 5 minutos. Ótimo, Eliseu. Antigamente a gente perdia muito tempo pensando, achando que tinha um erro, mas na verdade esses problemas de reservatório e bomba direto, ele dá um errinho na modelagem, você acha que tem alguma coisa errada, mas não é. É um algoritmo Entendi. que está tentando fazer alguma coisa e causa inconsistência. Principalmente quando é um setor meio grande. Tá? Voltei, desculpa. Pois não, fica. Então, bom, mas aí a gente vai mandar esse modelinho aqui, você pode dar uma olhada nele e tudo. Eu acho que dá para tirar algumas regrinhas aqui de como está funcionando, inclusive do hidrante aí. Focaria bem. Eliseu, só aproveitando, nesse caso aí você colocou a válvula PSV, isso para entrada não afogada, né? Aquela por cima do reservatório. Se eu tiver trabalhando com reservatório com entrada afogada, vai ser a mesma coisa. Também, só que a diferença é que a cota, antes de entrar no reservatório, ela não vai estar lá em cima, ela vai estar... Não, você não precisa... Não, nos dois jeitos, você vai simular da mesma forma, tá? É que assim, por exemplo, se você não colocar nada, digamos que você não coloque válvulas, nada, o que o modelo vai entender? E depois até, se você tiver um tempinho, você dá uma lida nessa... não é ler o livro, é só ler essa página aqui, tá na página, tá exatamente na página 101. Certo. Se você não colocar essa válvula, ele vai entender que esse reservatório, ele é de montante, né? Que ele enche e esvazia por baixo, tá? Quando você põe a válvula, é como se você estivesse simulando que essa água está entrando por cima, tá? É só uma matemática ali, tá? Entendi. Inclusive, aqui tem uma diferença, porque, ó, o que acontece aqui, ó, no manual do EPANET, que a gente costuma fazer, você vê que o nó vai, depois da válvula, ele vai no reservatório. Aqui não, aqui eu tenho um nó e eu tenho um pequeno trecho de grande diâmetro que representa o reservatório, para o reservatório não ficar conectado diretamente com a válvula. É bem sutil essa mudança no desenho, mas ela consegue representar certinho a forma como essa água está entrando e saindo. Tá? Beleza. Isso aí só não vai afetar mesmo... O que afeta mais é a qualidade da água, alguma coisa desse tipo, né? Sim.
Mas, basicamente, se observar o que está lá no livro, que é poucas páginas mesmo, é uma 2 páginas, ele te explica e te dá toda essa noção aí do que está acontecendo. Depois, bom, eu acho que basicamente era essas aqui, né? Vou ler aqui de novo. Então, basicamente era isso. Não sei agora o que a gente poderia conversar mais. Pinheiro? Gustavo, você tem mais alguma dúvida? Não, matou. A gente, apesar de não ter convertido todo o cadastro aqui, consegui alguém para me ajudar a fazer essa conversão do cadastro. Eu quero começar já a modelar, colocar as informações, né, no GeoSam e começar com algumas simulações em lugares menores que a gente já conhece, conhecido, para ir testando, aprendendo. Acho que dúvidas vão surgir mais para frente, conforme a gente for amadurecendo aqui, mas eu procuro vocês de novo. Tá ótimo. Tá bom. Fica à disposição. Milena, você quer fazer alguma pergunta? Tenho algumas dúvidas. Então, Eliseu, Gustavo, vamos aproveitar que a Milena tem algumas outras dúvidas, de repente são suas também. Beleza. Vamos lá. Só um minutinho, Eliseu. Pô, é bonita essa imagem ali aérea, hein? Você que fez, Pinheiro? A gente fez um voo com drone lá em Cunha, ficou bem legal. Vai, aquela tela ali é de Garça. É de Garça? Não. Não. Ah, não, Não, é de tudo bem. Cunha. É a tela inteira, mas não está aqui. Peraí, aqui. Isso aí. Entendi. Pera um pouquinho só, já entendi o que está acontecendo. Será que eu tenho que parar? Não, foi aqui com a gente mesmo. Pronto. As minhas dúvidas são bem básicas, assim. Eu estou começando a cadastrar esses reservatórios que fica dentro da ETA. Sim. Aí tem algumas dúvidas aqui. Quando eu estou cadastrando numa ETA, a ETA é considerado um reservatório de nível fixo? Você pode considerar ela como um reservatório de nível fixo. No caso, aqui em Cunha tem 5 reservatórios. Eu tenho nesse central aqui, que é o que está na... Esses 2 reservatórios estão dentro dessa ETA. Sim. Aí aqui sempre vai ser nível fixo, a ETA? Não. Esses reservatórios aí em volta, eles são de nível variável. Isso. Essa igrejinha ali, esse circular. Não. Então, eles são de nível variável. Por quê? Porque a ETA, à medida que ela está trabalhando, ela vai estar abastecendo ele. Aí, onde estão os 2 filtros que a gente consegue ver, eu acho que o Gustavo também consegue identificar bem, aí sim eu representaria como um reservatório de nível fixo. Porque é nesse reservatório que vai chegar a adutora, que vem lá por gravidade, lá de cima, e vai abastecer esse reservatório. Então, se eu quisesse simular o trecho entre lá, a barragem, até a ETA, eu colocaria lá na barragem um reservatório de nível fixo, desenharia todo o trecho até chegar nesse outro reservatório de nível fixo. Quando você rodar a simulação, ele vai dar as perdas de carga que tem nessa rede por gravidade, tudo mais, inclusive a vazão aqui. A partir desse reservatório aí de nível fixo, que seria esses 2 tanquinhos aí que a gente está vendo, você vai representar só por um. Aí sim você faz a tubulação ligando aos reservatórios de nível variável, tá? Uhum. No deck de Garça, eu tive essa mesma dúvida aí também. No deck de Garça a gente fez isso. Se você quiser, depois eu até consigo mostrar aqui. Justamente isso, a gente tem as tubulações de água bruta chegando na entrada da ETA e o NOC que une, né, a entrada da ETA com as saídas para os reservatórios. Eu tenho que modelar tá como um reservatório de nível fixo e leva para outros 2 reservatórios enterrados, aí de nível variável. Mas tive essa mesma dúvida também. Eu acho que, quer ver, ó, tem... Aí você... Onde parece uma casa aí, eu tive lá, Gustavo, só para você saber, isso aí parece uma igreja, cara. É um reservatório que é como se fosse uma igreja e ele é enterrado no chão. Eu já vi alguns bem antigos, parecia a casa, na que você entra é um reservatório, eu acho. Exatamente. Então, aí, todos esses nós aí, eles teriam que ficar ligados, você poderia fazer uma ligação em um único reservatório de nível variável, que são as saídas que vai estar acontecendo. É a mesma coisa nesse circular aí. Eu meio que juntaria todos esses nozinhos soltos, faz como se fosse um barriletezinho, né? Faz uma linha e vem juntando eles e coloca ali. Porque quando você vai representar no modelo hidráulico, não tem como você fazer assim, fazer uma coisa exatamente o que está no mundo físico para o que é o modelo. Então, você tem que fazer alguma adaptação para você conseguir entender o que está acontecendo, né? Essa outra onde que tem tá aí, parece que na grama, aí deve ser a elevatória dentro da ETA lá. É isso, Pinheiro, ou não? Então, aqui, esse em rosa são os reservatórios. Eu coloquei afastado, porque isso daqui Porque isso daqui são bombas, são as 2 bombas. Na verdade, são 4. E aí, uma vai para um lugar
Ó, isso daqui é uma válvula que eu coloquei. Eu ia perguntar até se tá certo colocar a válvula aqui. E isso é uma outra válvula que vai para outro lugar. Mas esse daqui, eu coloquei para ligar nesse daqui, que eu ainda vou fazer essa ligação. E esse daqui para ligar nesse. Ó, a melhor coisa a fazer, assim, você pega, por exemplo, essa foto, imprime ela e desenha primeiro na mão. É como se fosse um fluxograma do negócio, tá? Certo. Você faz como se fosse um fluxograma, as ligações. E aí você vai ajustar como fica o melhor o desenho para você. É que o duro que agora talvez eu consiga mostrar aqui minha tela. Mas é isso que a gente faz. Nem sempre dá para você representar tudo que está lá. Então você tem que fazer um desenho na mão, suprimir algumas curvas ou colocar algumas curvas que não existem, né? Porque às vezes eu vi que ali você desenhou como se fosse um bico, né? Que fica uma coisa às vezes ruim visualmente de você ver. Então você vem e faz um quadradinho, ele faz como se tivesse uma curva para você injetar e aí fica uma coisa mais agradável pro olhar. É mais ou menos isso aí, ó, que você está mostrando. Fica uma coisa mais agradável para você olhar e ou alguma coisa desse tipo, ó, um fluxograma. Esse daqui, ó, que eu tô fazendo. Que tem aquele lá que tem as duas válvulas e aquele que é ligado no outro reservatório. Aqui. Então, você poderia usar exatamente isso daí para desenhar aquilo lá, fazer meio que esse fluxograma e desenhar ele de uma maneira que fique fácil. Até se você, eu não sei se, eu não lembro se fui eu que fiz esse fluxograma. Foi você, Eliseu, esse aí foi você que fez, Então, você poderia até usar esse fluxograma ou usar alguma coisa nesse sentido, porque daí quem estiver vendo uma literatura, alguma coisa, ele já vai ficar fácil dele transportar uma visão para outra. Falar, aqui o cara desenhou assim. Aí depois, tá desenhado. Eu tentaria desenhar mais ou menos parecido com isso. Vou ver se eu consigo achar aqui um exemplo que está nessa outra máquina. Mas você tem que fazer uma adaptaçãozinha, tá? Sim. E desenhar primeiro fora do computador. Tá. Faz um rabisco na mão. Aí você vai ver, vai falar, pô, ficou ruim. Aí você fala de novo, tá ficando melhor. Pô, tá ficando melhor. Aí chega uma hora que ficou agradável aos seus olhos. Aí você vai e repete ele lá, né? Porque é meio complicado. Aí você desenha, ele às vezes não tá exatamente como você imaginava, né? Tá ótimo. Mas pode ir falando. Aí, viu, Milena, você pode fazer e depois a gente pode ver uma outra reunião, a gente marca com o Eliseu, inclusive se o Gustavo quiser participar, já vai tirando dúvida dele também. Tá bom, mas qual seria a próxima? Tem algumas aqui, é tudo dúvidas pequenas, mas são várias. A primeira é sobre essa da ETA, e eu devo incluir a captação de água também? A água bruta? Sim. Desenha a represa lá em cima. Aí você desenha o traçado, eu acho que tem 2 adutoras aí nessa cidade, desenha o traçado dela. Aí até aqui, aproveitando que o Gustavo tá aí, uma dica também. Por exemplo, e como que eu faço? Eu vou vir ficar desenhando, porque eu tenho 2 quilômetros de rede. Eu vou vir ficar desenhando todos os contornos e tudo mais. Eu pegaria o desenho da adutora e colocaria os nós somente aonde tem ventosas e aonde tem descargas. Né? Então, saiu lá da represa. Opa, aqui subiu em cima do morro. Tem uma ventosa. Aí eu desenho um ponto lá e ponho a ventosa. Depois lá embaixo tem uma descarga. Ou tem um ponto muito baixo. A adutora passa por um vale. Aí eu ponho um ponto lá. Porque depois, um dia, quando alguém for simular essa adutora, ele fala, o que está acontecendo nessa adutora? Se você tem os pontos máximos e os mínimos, você consegue ver qual que é a pressão que está naquele sistema. Você tem o contorno. Porque você poderia, assim, simular, digamos que a represa e a ETA está a 10 metros só de desnível. Mas lá no meio ela passa por um buraco lá que tem 100 MCA. Então, você tem que saber qual que é a pressão que está ocorrendo lá. Aí você representa as ventosas, se você souber, e as descargas, para conseguir, depois, numa simulação, achar o ponto máximo e o mínimo a gente fala o contorno, né? O contorno da envoltória de contorno. Envoltória de pressões da rede, né? E desenharia, então sai lá e vem até aqui na ETA. Aí a ETA você representa esse reservatório de nível fixo,
Porque quando você simular, a água, se tiver mais pressão lá, ou se tiver um movimento, a água vai descer e vai te dar a perda de carga que está acontecendo ali, toda aquela situação ali no meio, tá? Pode falar. Nesse EAT, eu sempre terei um reservatório, uma bomba e uma válvula, como eu coloquei aqui? Essa válvula é uma válvula... Eu vou mostrar aqui no desenho. Pode me mostrar. Esse é o que você fez, ó. Ó, esse é o reservatório que eu coloquei, né? O reservatório capela. E aí tem esse EAT. Deixa eu ampliar aqui. É a estação elevatória de água tratada. Isso mesmo. Aí, essa elevação sempre tem que ter essa regra de ter uma bomba e uma válvula? Se tiver duas bombas, você faz como se fosse um barrilete, né? Então, você vem com o nó, faz porque ali eu não desenhei nenhuma elevatória. Você faz uma abertura para ela e depois volta. Eu tenho um modelinho aqui, deixa eu ver se eu consigo mandar para vocês. Então, aí a minha pergunta, eu repeti aqui, mas sempre que tem que ter uma válvula depois da bomba? Você pode representar essa válvula ou não, tá? Porque aí o que você está falando, às vezes você está falando a respeito de uma válvula de fechamento, uma válvula gaveta. Porque numa estação elevatória você vai ter uma válvula antes da bomba, você vai ter uma válvula depois da bomba, você vai ter uma válvula de retenção na bomba, você tem um monte de peças ali, e depois eu vou te mandar algumas fotos, que, por exemplo, normalmente a gente não representa, tá? Sim. A gente não representa esse monte de peças. Eu ponho lá um reservatório de nível variável. Aí vai ter o quê? Vai ter uma válvula de gaveta, ou uma válvula borboleta para fechar a bomba. Aí vai ter a bomba. Aí vai ter uma válvula de retenção. Vai ter antes da válvula de retenção, ou depois vai ter uma válvula gaveta de novo. Aí, às vezes, tem uma curva. Depois tem um Y saindo. Então, a gente esquece essas coisas, porque se eu precisar representar isso no modelo hidráulico, eu vou fazer um modelo hidráulico ali para mim e vai ser uma coisa muito específica para aquela situação. Eu jamais vou pegar e vou colocar num SIG esse tipo de representação, porque em nenhum momento você vai poder ver isso. Quando você está trabalhando no SIG, você está trabalhando em escala 1 para 1.000, 1 para 2.000, 1 para 10.000. 1 milímetro em 1 para 1.000 já é mais de 1 metro, por exemplo. Então, quer dizer, não tem como você representar isso graficamente, você já foge daquilo ali. E também tem aquela situação que eu falei, o meu sistema é gigante. Essas perdas de cargas que estão acontecendo aqui, o restante do meu sistema, ele é irrelevante. Eu ficar perdendo tempo e me ajustando naquilo, eu não vou melhorar a qualidade do meu modelo, vou perder tempo, não vou ganhar nada e não vai progredir nada. Como é que eu faço com isso aí? Nesses lugares, eu faço um desenho de CAD representando efetivamente aquilo. Né, que daí já parte meio que um projeto executivo, né, que é um detalhamento melhor daquilo. Tá dando para ver? Sim, sim. Uhum. Então isso aqui, ó, é como foi representado. Aqui é um reservatório, a gente consegue ver um pouquinho a borda dele aqui. Ele tem uma célula superior, tem uma célula inferior e embaixo dele tem uma elevatória de água. Então olha só como que a gente representou. Eu tenho a entrada de água aqui, a de 400 milímetros, ela entra num barrilete, aonde tem uma válvula de nível que controla o reservatório, primeiro reservatório apoiado. Eu tenho depois aqui duas válvulas de nível que controlam a entrada de... é assim, ó. Eu tenho a de 400, que ela chega aqui. Tem duas válvulas de nível aqui que controlam a entrada para esse reservatório apoiado. Desse reservatório apoiado, eu tenho duas bombas que bombeiam para o reservatório elevado. Lá existe uma possibilidade de em vez de eu passar por essa elevatória, dependendo da situação, eu consigo colocar uma pressão nessa rede aqui, que ele vai abastecer o elevado pelo próprio bombeamento original. Então, eu tive que fazer uma separação disso aqui. Perfeito. Mas aqui, ó, é a chegada, tem um barrilete, e aí depois eu tenho o reservatório, tenho a elevatória. Olha como que eu representei. Eu coloquei um nó aqui, coloquei um nó em cada bomba, porque eu precisaria representar as duas bombas, e quando eu for exportar, vai sair dessa forma. Aqui eu tenho um outro nó, e aí eu chego no meu reservatório. Certo. Quando a gente for olhar a ETA aqui, ó, vai ter uma situação... Oi, Eliseu, só perguntar, essas bombas aí, uma reserva da outra? Né? Uma reserva da outra. No caso, por exemplo, alguns casos aqui eu representei como um nó só, bombeamento. Porque, na verdade, as bombas são iguais, e como fica uma reserva da outra, não teria... Seria mais
representar isso se fosse um cadastro, mas como você falou, quando a gente começa a trabalhar em escala muito pequena, acho que compensa mais fazer a parte de projeto, CAD, Revit, enfim. Sim. O que acontece, não é o caso aqui, desse aqui, mas em alguns sistemas, os caras têm o quê? O cara tem uma bomba maior pro dia e uma bomba menor pra noite. Entendeu? Aí você meio que fica obrigado a representar as duas bombas, né? Por quê? Porque essa bomba é diferente daquela. Aqui realmente é uma reserva. Eu acho que eu consigo até depois mostrar a foto disso como é de fato. Deixa eu só... tá. O que eu mandei. Deixa eu só mandar a foto da ETA. Então, aqui é a ETA de Mojimirim, né? Então, eu tenho a chegada da água bruta, ok? Aí eu passo pelos 3 macros. Aqui é a calha partial, né? Então, chegou as 3, coloquei 3 nós, tem os 3 macros aqui, chegou na calha partial. Aí eu fiz meio que o caminho que ela faz, porque, na verdade, ela passa por todos os filtros. E aí a ETA foi representada por um reservatório de nível fixo. E a partir da ETA, aí sim começa a distribuição. Então aqui, ó, é uma célula de um grande reservatório quadrado, aqui é um outro reservatório quadradão, né, de 2 milhões, aqui eu tenho um outro reservatório de 2 milhões e um outro reservatório de 2 milhões. Aí, pô, aqui tem um monte de tubulação enterrada, mas a gente foi e simplificou. Então a gente sabe que a água sai da ETA, vem para essa célula, aqui tem um barrilete e ele volta distribuindo. Então tem um reservatório, eu tenho um registro que eu fecho aqui, e aí eu coloquei um nó no meio desse quadrado, representando o reservatório. Porque senão não teria continuidade, né? Porque, de certa forma, a tubulação para aqui, depois ela começa aqui, né? E a mesma coisa aqui, ó. Esse barrilete vem, ele entra aqui nessa célula, entra nessa célula. Aí a gente colocou um reservatório aqui, outro reservatório, só representou os registros de entrada, e aí eu já tenho a saída. E depois eu tenho aqui os marcos que vão estar distribuindo. Então a gente teve que fazer isso, por quê? Eu poderia representar esse reservatório grandão aqui somente com um nó, mas ele é dividido em 2 células. Uma das células manda água aqui para o 100. A outra célula manda água para um outro bombeamento. Então, tem uma separação de situações, né? Então, aqui ficou melhor até. Então, eu precisei representar dessa forma. Aí eu acabei criando uns nós, coloquei esses registros, porque esses registros são registros manobráveis que existem lá, né? Que se fecha aqui, aí os macros, né? Então eu tive que separar, porque eles são coisas separadas, né? Se a gente vê aqui, ó, essa rede vem, ela passa sem cruzar com ninguém e vai abastecer lá. A mesma coisa que a ETA, né? Ó. Então eu simplifiquei muito isso daqui, para não... aqui é tudo por gravidade, não tem bomba, para não ficar poluindo muito, né? A mesma coisa acabou acontecendo depois com esse bombeamento, né? Então, a gente deu uma simplificada nisso aqui. Deixa eu ver aqui se eu tenho... Deixa eu ver nessa tela aqui, se eu tenho uma foto de como que é esse bombeamento. Eu tive lá na semana passada. Então, devo ter uma foto fácil aqui, acredito eu. Muito, vamos dizer assim, somente com o tempo a gente vai conseguir... Mas está muito legal, Eliseu. Eu estou gostando muito de ver isso aí que você está, essa apresentação. Isso. Só um segundinho, quer ver? Eu acho que eu vou conseguir mostrar esse reservatório por dentro dele, né? Bom, eu não achei ele, mas tem problema. Mas aí eu acho que... Eu tenho uma situação aqui, ó. Eu tenho uma situação aqui que é bem clara. Isso vai até atender a Milena aí, no caso. Tá vendo minha tela aí ou não? Sim. Então, ó, o que você falou, eu ponho uma válvula antes ou depois. Então, aqui, ó, ele tem uma válvula antes. Aí tinha todas essas conexões. O cara colocou a bomba inclinada a 45 graus. Aí, aqui é a bomba. E depois, eu tenho reduções. Aí, eu tenho uma válvula de retenção aqui. E aí, eu tenho aqui uma outra válvula. Depois, eu tenho Y. Eu tenho uma tubulação que sobe. Então, são coisas que isso aqui não dá para representar num SIG. Você jamais vai representar isso num SIG. Porque isso fica impossível, né? Não cabe na escala, não é produtivo no modelo, não vai te resolver nada, e quem estiver olhando vai falar, nossa, que bagunça, o que esse cara tentou fazer? Então a gente tenta simplificar isso daí. Essas entradas e saídas, Milena, que você está falando, é isso aqui, ó. Então eu tenho uma válvula antes da bomba. Aí, por exemplo, eu jamais iria representar uma válvula, uma redução, uma curva que nem tem ângulo, foi feita no local, depois a bomba, aí eu tenho aqui uma redução também que foi feita especificamente para o local, depois uma curva. Então, isso não é produtivo. Quer ver? Ó, eu consigo mostrar para vocês como que isso ficou no modelo. No modelo e no SIG mesmo, né? Acredito eu que vai ser possível.
Não tem aqui. Então, tem situações que a gente não consegue representar de jeito nenhum no local. Aqui, Milena, se eu não me engano, a gente está até perto do lado de Cunha. Que é... exatamente. Depois de Guará. Tem mais alguma pergunta que você está lá? Vamos lá. Sim. Vou retornar com Pois não. Pode mostrar, que aí eu já... Ó, isso aqui é uma dessas bombas que você... Esse conjunto de bombas que você está tentando mostrar, representar. Isso. Ele está dentro de uma igrejinha. Ele está do lado da igrejinha. Aí você vai ter algumas coisas lá desse tipo. Depois, esse aqui é o reservatório circular que você está tentando mostrar. Aqui a ETA, é a chegada da ETA. As fotos talvez não consiga. Aqui é a frente do reservatório. O Gustavo que está vendo, não sei se está vendo. É como um reservatório, Gustavo. E o reservatório chama Capela. É uma igrejinha. Eu tirei para mim como uma igreja, né? Então, o que você está tentando representar são essas coisas aqui que você vai ter que simplificar, né? Jamais dá para fazer ainda mais não SIG, né? Umas conexões desse tipo, né? Aqui é o melhor bombeamento que eles têm lá, ó, que está melhor montado, vamos dizer assim, né? Agora aqui, ó, já abriu. Deixa eu ver se eu consigo chegar aqui nesse bombeamento, só para você ver como ficou. E aí vocês me param, viu? Porque depois que eu começo a falar, eu acabo... Mas tá ótimo, Eliseu, eu tô gostando muito. Aqui, ó, olha como ficou a representação daquele bombeamento que eu estava mostrando. Eu tenho um reservatório de nível fixo, tem a tomada de água, aquele monte de curva lá, ficou o quê? Ó, eu fiz um barrilete, coloquei só um ponto representando a bomba, para o pessoal não se sentir desagradável, porque o cara ia olhar lá e falar, não, mas as bombas viram tudo. Eu acabei fazendo essas duas curvas, né? E aí saiu embora pro bombeamento, tá? Assim, então, fica bem, é uma simplificação, né? E isso aqui, ele deixa tanto confortável o olho de quem tiver, que estaria vendo, né? Ou quisesse ver, deixa eu ver se eu consigo voltar aqui, ó. Quem quisesse ver como estava representado, como que é isso aqui, né? Então, essa foto aqui é aquilo lá. Gerando esse tipo de fluxograma aqui, ó. Perfeito. Helena, qual a próxima dúvida? Certo. Tá, claro. Beleza, então, vamos lá. Desculpa, Milena. Imagina. A tela inteira, não é a tela cheia? Isso. Eu tenho que interromper, né? Sim, foi muito produtivo. Pronto. E aí, a próxima pergunta é se no GeoSam, o que eu coloco na altura máxima mínima, o que eu devo colocar na altura máxima mínima inicial. Eu vou pegar aqui o relatório. Tá carregando. Tá. Esse é o relatório que você fez, Eliseu. Certo. Aqui tem a cota máxima, a cota mínima. Uhum. E aí, no caso, a cota do terreno é o mesmo que está aqui, certo? Sim. Mas quando eu falo de cota máxima, cota mínima, não é o mesmo que a... Deixa eu clicar aqui no reservatório. Não é o mesmo da altura inicial, altura máxima e altura mínima, certo? Assim, ó, a cota do terreno é onde o reservatório está apoiado, certo? A cota máxima seria o quanto até ele se enche, que é a altura do reservatório mesmo, tá? Certo. E a cota mínima é o quanto que ele esvazia. Tem alguns reservatórios que eles têm, o ponto mínimo dele é a descarga de fundo. Então, é mesmo que chegue uma hora, 50 centímetros, e ainda fica uma lâmina d'água dentro dele, tá? Então, essa lâmina d'água, tipo, você não conta, né?
Então, você põe isso aí porque a lâmina útil dele é menor do que a lâmina total dele. Sim. Então, Se eu vou tentar ajudar com um exemplo, a gente tem alguns reservatórios nossos aqui que eles são apoiados, mas tem 20 metros de altura. E eles estão no ponto mais alto, né? E aí, assim, o que se considera de volume útil, Milena, é só os 10 metros que estão mais acima. E esses 10 metros mais abaixo, a gente tem água, ele é preenchido com água, só que ela não entra no cálculo da reservação. E aí, no caso, a altura mínima do reservatório, a máxima seria 20, a mínima seria 10. Perfeito. e a inicial coloca? A altura inicial coloca também? Normalmente, a altura inicial no EPANET, isso, não é no Geocine. A altura inicial no EPANET é qual é a lâmina d'água que existe no reservatório no início da simulação. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma simulação, você pode simular ele com o reservatório cheio, ou você pode simular ele com o reservatório vazio, ou com o reservatório na metade. E isso daí é utilizado, por exemplo, quando você quer fazer ou acoplar um modelo hidráulico junto com um sistema de telemetria. Essa altura inicial é a altura, por exemplo, você acopla um modelo hidráulico num sistema de telemetria. O sistema de telemetria fala qual é a altura da lâmina d'água do reservatório. Momento. Aí o EPANET, no caso a DDL do EPANET, pega essa altura e começa a simulação a partir daquilo ali. Então a altura inicial é o quanto tem de lâmina d'água no início da simulação. Se você não fizer nada no EPANET, ele vai começar a simulação, ele não mudar nenhum tipo de característica ali, ele vai começar a simulação à meia-noite. E normalmente a gente faz assim, a gente fala, não, começa com o reservatório cheio. Mas você também fala, não, o que vai acontecer se eu começar com esse reservatório vazio? Então as bombas vão estar partindo, vai ter toda uma configuração diferente dentro do modelo, ou os resultados diferentes em função dessa altura inicial. Então, a altura inicial é a altura da lâmina d'água no reservatório no início da simulação. A altura máxima é a altura que o reservatório, a altura do reservatório, e a altura mínima é o quanto que ele vai, até o quanto que aquela lâmina está disponível, que quase sempre é diferente da cota do terreno, que é onde a gente coloca. Tá? Se você pudesse subir, sabe esse tipo de relatório aí, é legal mostrar para o Gustavo. Dá para começar o início dele? Sabe esse relatório que você está mostrando aí do lado? Sobe um pouco. Sim. Não. Sobe ele. Isso. É que ele está cortando. Isso. Então, Gustavo, isso aqui é uma ficha técnica para modelo hidráulico. Tá? Então você pega lá e faz. Aqui está chamando ficha de reservatório. Mas então tem lá já todos os nomes, o tipo, né? Tem se ele está ativo, se tem telemetria, o dia que foi. Aí tem o volume, tem o material dele, tem o número de entradas, né, aqui na lateral, o diâmetro de entrada, o diâmetro de saída, a lâmina d'água efetiva, diâmetro equivalente já para entrar lá no EPANET, número de células. Aí, quando aproveitou que estava lá vendo, viu se estava com vazamentos ou não, se ele tem macromedidor, aí a altura, a largura, comprimento, se ele não for circular, e já traz todas essas cotas. Porque isso, com essa ficha, aí a gente tira uma fotinha, tal, apresenta algumas coisas. Desce um pouquinho mais, Milena, por favor. Porque com essa ficha, às vezes você está mexendo lá no modelo hidráulico e você fica com dúvida do que está acontecendo ou não, e às vezes o SIG não consegue mostrar. E aí, então, aqui você já tem isso meio que uma consulta ou uma retirada de dúvidas, né? Eu acho que tem uma outra página que tem as fotos da entrada, né? Ó, tem uma foto geral, aí faz uma foto da tubulação de entrada, onde fica a tubulação de saída, que é meio que assim, é uma orientação tanto para quem está fazendo o modelo, como para quem está fazendo, andando por ali, né? Trabalhando com aquilo, né? Vai indo mais pra frente. Então é um exemplo aí de fichas. E isso aí é o que vai, vamos dizer assim, te ajudar a construir lá o modelo. Eu acho que chegou a ter ficha técnica de bombas aí ou não? Sim, chegou. A gente está... As saídas, aonde... Acho que... E aí também tem a ficha técnica da elevatória, da bomba. Eram várias. São 12. Ah, tá. Mas para cada reservatório da cidade, a gente fez esse detalhe aí, aí você fica muito mais fácil para você entender. Aí tem a ficha técnica do bombeamento, né? Então, a quantidade de bombas, frota do terreno, a origem da água, o destino.
situação operacional, ali não tinha telemetria, depois tem a foto ali mais ou menos do que está acontecendo, Pode descer. e você pode usar isso, aí tem onde ele fica exatamente, tem ali do lado da igrejinha, aí tem a foto do bombeamento, a bomba em si, depois eu acho que tem a foto da placa da bomba, né? Então aí entra o detalhamento do motor, a vazão, né? A rotação quando está disponível, né? A potência. Então, como essa ficha técnica, a gente tira a foto da placa do motor, da placa da bomba, com essa ficha aqui, é possível montar aquela curva da bomba que você estava falando, como que eu faço. Então, essa ficha aqui é aquela orientação para aquele modelo. Ela meio que acompanha o modelo hidráulico, né? E não fica tudo naquele arquivo do ERPANET. Aquilo ali não é suficiente para esclarecer tudo, né? Aí tem depois as outras. Quando tem o painel e dá para abrir, a gente abre o painel, tira foto do painel. Aqui é um sisteminha muito simplesinho, então não tem nem inversor de frequência aí, nada, né? É bem simples. Mas se não, abre o painel, tira foto do painel de telemetria, e aí fica esclarecida essa situação aí. Mas, Helena, daqui é da onde você vai tirar a informação para incluir lá no modelo hidráulico, ou naquele fluxograma e tudo mais. Certo. Deixa eu ver, mais dúvida aqui. Então, para inserir o dado do volume do reservatório, eu devo criar uma curva de volume, porque a maioria dos reservatórios daqui são retangulares. Certo. Essa curva de volume, você não precisa colocar, tá? Essa curva de volume é para representar aqueles reservatórios do tipo taça, do tipo disco, né? Que o que acontece? Aqueles são meio taça, né? Às vezes. Então, dependendo da lâmina d'água, você vai ter um volume nele. E isso, de certa forma, implica um pouco na carga hidráulica disponível e tudo mais. Mas você só usa a curva de volume quando você tem um reservatório que é uma obra de arte, como alguns falam, né? Que é formato de taça, aquele formato de disco. Então, são outras situações que, vamos dizer assim... Se não tem como representar, né? Não tem como representar como se fosse um cilindro abaixando ou subindo. No caso quando é retangular, você vai converter ele em diâmetro. E aquela aí, fórmula lá. Então, é isso aí. Mas isso por exemplo, em Cunha especificamente, você não vai ter essa situação, tá? E seria só mesmo quando tem essa obra de arte aí que alguém fez alguma coisa um pouco diferente, aí você vai representar isso. E nessa última pergunta dela, que no caso do reservatório retangular, né, colocar o diâmetro, é aquela forma que tem a raiz quadrada, não é? Isso, você faz 1,28 vezes a raiz da área do reservatório. Aí ele vai converter em cilíndrico, tá? Isso, ele tem uma formulazinha, e depois eu passo também para o Gustavo, mas é uma formulazinha para transportar, eu acho que ele já deve ter até visto alguma coisa assim. Mas você converte a área do reservatório e acha um diâmetro equivalente e põe ali e está resolvido. Certo. Tá bom? Tá bom. Tirou todas as minhas dúvidas, obrigada. Eliseu, espero que seja a primeira de muitas aí. Tá bom. Está sendo ótimo essa interação aí. Perfeito. Gustavo, você tem mais algum questionamento, não? Não, sobre o ERPANET não. Piero, depois eu queria ver com você, hoje eu acho que eu não consigo mais, para a gente, dúvida só com relação... Tem alguns pontos, algumas adutoras, algumas coisas que as nossas fotos aéreas não pegaram. Então, para eu desenhar isso no GeoSam é complicado, mas eu consigo pegar, talvez trabalhar aquela questão de DXF, transforma em shape e joga para o GeoSam, ou joga o DXF. Aí eu queria te pedir uma ajuda com isso. Com certeza. Tá, a gente conversa, a partir de segunda-feira eu tenho disponibilidade aqui. Combinado. Tá bom? Beleza. Obrigado, então. Bom fim de semana para vocês todos. Valeu. Prazer aí, Gustavo. Eliseu, milhões de agradecimentos aí ao seu empenho e ao seu entusiasmo aí que você tem na área. Obrigado, viu? Tá bom, então. Um abraço. Obrigada. Bom fim de semana. Tchau, tchau.